Muito obrigado. Obrigado, camaradas. É um gosto enorme estar aqui convosco, neste jantar de Natal, o meu primeiro jantar de Natal enquanto secretário-geral do PS. Cumprimentar o nosso líder parlamentar, cumprimentar o meu querido amigo e camarada presidente do partido, Carlos César, cumprimentar o Presidente da Assembleia da República, cumprimentar o Primeiro-Ministro de Portugal, o nosso camarada António Costa. Cumprimentar-vos a todos, nas pessoas destes camaradas. Nós vivemos hoje um fim de um ciclo de governação do Partido Socialista. Um ciclo de governações do Partido Socialista muito importantes para o país. E este foi um percurso iniciado em 2014. Podia ter sido antes, tinha sido essa a minha vontade. Tentei desafiar o Primeiro-Ministro ainda antes de 2014, mas ainda foi a tempo. Tenho muito orgulho de ter sido mesmo o primeiro Presidente de Federação a declarar apoio público a António Costa em 2014. Não sei se está esquecido, mas era mesmo para lembrar. Foi um momento muito importante para a vida do Partido Socialista, porque muitos ficaram surpreendidos com o que aconteceu em 2015, apenas porque não estiveram atentos ao debate interno dentro do Partido Socialista em 2014. António Costa foi o primeiro líder do Partido Socialista que quis derrubar os muros com uma parte do sistema político partidário. Aliás, estivermos todos recordados, rejeitou, durante esse processo interno, no Congresso do Partido Socialista em 2014, essa ideia, esse conceito de arco de governação, como se houvesse uns partidos com direito divino a governar e outros não. Aquilo que António Costa começou por fazer ali foi alargar o espaço da autonomia do Partido Socialista e diminuir e reduzir a dependência que o Partido Socialista tinha, até ali, da direita para poder governar e para poder ter governos estáveis. Foi, de facto, uma das maiores vitórias para o PS, enquanto partido, que nós conseguimos logo ali em 2014. E depois ela foi materializada em 2015. Em 2015 tive a sorte de ter sido desafiado pelo Primeiro-Ministro, pelo Secretário-Geral do PS e pelo Primeiro-Ministro para fazer aquilo que nós nunca tínhamos tentado, para negociar com alguns partidos um acordo de governo. Ninguém acreditava, ou muito poucos acreditavam, desde logo dentro do nosso partido. Eu próprio, ao contrário do que muita gente pensa, tinha muitas dúvidas de que fosse possível. Foi sempre António Costa que foi dando confiança ao trabalho que nós iniciamos. Não me esqueço, nunca me esquecerei, nós fazíamos as nossas reuniões de preparação do acordo, de negociação do acordo na Assembleia da República. Cada reunião, após cada reunião, eu ia ao rato reunir com o secretário-geral do PS e dar nota sobre o andamento das negociações. E houve um momento, e especificamente nas negociações com o partido, que eu conhecia menos bem do que o outro, e a determinada altura achei que as negociações estavam bloqueadas. Eu não tinha dificuldade em acreditar que fosse possível. E eu chegava ao rato e dizia, secretário-geral, eu não vejo aquilo mal parado. Então, mas o que é que aconteceu? Bom, na reunião passou-se isto, passou-se isto, passou-se... correu muito bem. Correu muito bem. Você vai ter que se acostumar ao discurso e à forma como esse nosso potencial futuro parceiro trabalha. Bom, eu acreditei, como é óbvio, com uma grande confiança. Os líderes também têm esta função de nos orientar, de nos dar confiança, e foi isso que António Costa fez. O trabalho foi feito e nós conseguimos. Nós conseguimos, desde logo, o acordo, que muitos pensavam em Portugal que era impossível, que muitos dentro do Partido Socialista achavam que era impossível. A iniciativa, a ideia é de António Costa. É ele quem quis romper com um conceito, o conceito de governação, e deve ser ele o sucesso das negociações. E depois nós tivemos 4 anos, e 4 anos que foram muito importantes para mim. Aprendizagem enquanto político, enquanto militante do PS. E eu não me vou esquecer, foram anos, todos estes anos, eu tive 7 anos no governo, foram todos anos muito importantes, mas os primeiros anos foram para mim marcantes. E eu era secretário de Estado do Primeiro-Ministro. Eu não era um secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, era do Primeiro-Ministro. E nós tínhamos uma equipa de 3, que era o Primeiro-Ministro, eu e a Mariana Vieira da Silva. E foi uma equipa, para mim, fantástica,
da qual eu guardo as melhores memórias, onde cresci bastante, onde nós conseguimos os três trabalhar sempre muito bem, tínhamos consciente do desafio histórico que tínhamos em mãos, daquilo que nós estávamos a fazer, que era novo, estávamos todos a aprender, a trabalhar em conjunto com partidos com quem nunca tínhamos trabalhado. E aqueles anos foram, de facto, anos muito importantes, anos que me marcaram, anos que me definiram enquanto político e enquanto homem. E eu não vou esquecer nunca este nosso pequeno ministério, que era o Primeiro-Ministro, eu nos assuntos parlamentares e a Mariana Vieira da Silva, Secretária de Estado Adjunta. Mas foi só o início de um percurso fabuloso. E o exercício que nós hoje temos de fazer neste início de fim de ciclo, é perguntarmos a nós se Portugal está melhor ou pior do que o que estava há 8 anos. E permitam-me fazer este exercício, já aqui foi feito por alguns, mas hoje o país é mais rico, a dívida pública é mais baixa, o investimento público subiu, o déficit orçamental desapareceu, os salários são mais altos, o desemprego é mais baixo, as exportações subiram, a dependência energética desceu, as pensões são mais altas, a pobreza é mais baixa, sim, é mais baixa que em 2015. O número de alunos... O número de alunos das universidades subiram, o abandono escolar desceu, a utilização de energias renováveis aumentou, o preço dos espaços desceu, vivemos melhor que há 8 anos, não há a menor dúvida sobre isso. É com este legado que nós aparecemos em eleições, aparecemos perante Portugal e perante os portugueses. É com o orgulho neste legado, é com a certeza de que nós não temos que contrariar nada do que fizemos, nós só temos de mostrar orgulho no que fizemos e na importância de nós continuarmos o que nós fizermos, obviamente dando um novo impulso, com nova energia, fazendo as reformas que precisam ainda de ser feitas, mas com o orgulho daquilo que foi conseguido. E António Costa dizia aqui, deixava aqui uma palavra que é marcante, importante para a vida de todos nós, a estabilidade. A direito a nós termos estabilidade na nossa vida, estabilidade económica, estabilidade social, que nos dê segurança na vida. Segurança, sim, a segurança que é nossa, da esquerda e dos socialistas. Esta segurança que nós conseguimos dar aos portugueses e que é o bem maior destas três governos que nós tivemos liderados por António Costa. O agradecimento, a dívida que este partido tem para consigo é infinita, é eterna. É um grande orgulho. O mandato foi bruscamente interrompido por razões que nos são alheias, como já aqui disse o nosso Presidente da Assembleia da República. O mandato foi interrompido e o projeto está inacabado. Mas o projeto não está apenas inacabado porque o mandato foi interrompido. O projeto está inacabado porque essa é a natureza do projeto social-democrata. O projeto social-democrata é, por natureza, um projeto inacabado. Tivéssemos nós cumprido integralmente um programa de governo, 2 programas de governo, 3 programas de governo, 4 programas de governo, continuaria a haver trabalho para fazer. É isso que caracteriza um social-democrata, um socialista, um membro do Partido Socialista. Esta ambição, esta vontade de continuar a fazer, de continuar a melhorar, com a certeza de que não está tudo feito e que nós temos o direito a mais. Essa é a ambição dos socialistas, essa é a ambição, obviamente, do povo português, à qual nós queremos corresponder. Não está tudo bem? Nós somos os primeiros a assumi-lo e com propriedade podemos dizê-lo. Mas nós também sabemos o seguinte, nós não vamos começar do zero, nós não precisamos de começar do zero, nós temos de continuar o trabalho que foi iniciado e de concretizar muitas das sementes que foram lançadas. Nós temos problemas no Serviço Nacional de Saúde, nós sabemos melhor do que eles os problemas que temos no Serviço Nacional de Saúde, porque ao contrário deles nós não queremos desistir do Serviço Nacional de Saúde. E nós arrancamos para um novo ciclo com um acordo com os médicos. Nós arrancamos para o novo ciclo com uma reforma da organização do Serviço Nacional de Saúde que começou a dar os seus primeiros passos. É assim na saúde como é assim na habitação. Nós sabemos que esse é um dos maiores dramas que nós vivemos em Portugal. Não é apenas um problema nacional, não é apenas um problema português, é um problema europeu. Não há país na Europa que não se confronte com a dificuldade no acesso à habitação. Sejam eles governos de direita ou governos de esquerda, em toda a Europa, este é um dos problemas centrais.
Só que nós não vamos iniciar o novo ciclo a partir do zero. Vamos iniciar o novo ciclo a partir de um trabalho que já foi lançado, e foi lançado desde o início do primeiro governo. Não é uma novidade, nós não nascemos para o problema da habitação há 2, 3 anos. A diferença é que durante décadas pouco se fez em Portugal porque se achou que o mercado trataria de resolver o problema. Mas foi com este governo que nós lançamos o maior plano de investimento público na habitação na história do país. Na história do país não há cá PER. O PER estava limitado a 2 áreas metropolitanas e estava limitado no tempo e na sua função, erradicação das barracas. O programa que o Partido Socialista lançou não tem precedentes na história da nossa democracia. Quando nós olhamos para o PRR, Portugal é mesmo o país que quis dedicar uma maior percentagem do PRR à resolução do problema da habitação. Antes deles começarem a falar de habitação, nós já estávamos a dar resposta. Infelizmente, os resultados levam tempo. Foi com o parque público, mas não foi só com o parque público. Nós quisemos mobilizar o privado para este grande esforço, aumentar a oferta de habitação para a população de rendimentos intermédios, para a classe média. A disponibilização de terrenos públicos para que privados possam construir para o arrendamento acessível. A redução do IVA de 23% para 6% quando a construção é para arrendamento acessível. E o apoio ao arrendamento, que já abrange mais de 180 mil, 200 mil famílias. Nós começamos o trabalho, nós não precisamos de partir do zero e nós não precisamos de partir do zero porque ao longo destes anos, destes governos, nós demos prioridade à habitação. É assim na saúde, é assim na habitação, é assim em muitas áreas. Nós não começamos do zero, mas a direita teria de começar o zero se ganhasse as eleições. E teria de começar do zero porque eles não concordaram e não concordam com o caminho que nós percorremos. A direita não teria subido pensões. Quem não se esquece, aliás, aqui ninguém se vai esquecer, que o projeto deles era mesmo fazer um corte adicional de 600 milhões de euros nas pensões. Eles não teriam subido as pensões. Eles não teriam subido o salário mínimo nacional. Eles sempre disseram que o salário mínimo nacional iria ser um desastre para a nossa economia, que iria provocar falências e aumento do desemprego. Eles não teriam investido no SNS aquilo que nós investimos ao longo destes anos. O que eles teriam feito era canalizado mais fundos públicos para a saúde privada e a escola privada. Eles deixariam a resolução do problema da habitação para o mercado. Eles ignorariam o problema da justiça fiscal, porque para eles, ao longo destes últimos anos, o IRC foi sempre a prioridade. Esse era o passe de mágica necessário para fazer florescer a nossa economia. Em vez de um país para todos, nós teríamos um país de vencidos e vencedores. Teria sido esse legado, aquele legado que o PSD teria deixado ao país. Mas hoje nós assistimos a uma direita que não só no seu programa é diferente daquilo que faria diferente daquilo que nós fizemos ao longo destes últimos 8 anos, como hoje querem competir no linguajar com a direita, com a extrema-direita, com o Chega. Hoje é pouco aquilo que distingue, do ponto de vista discursivo, o líder do PSD do líder do Chega. Não é só o líder do PSD. O anterior líder do PSD, o antigo líder do PSD, Pedro Passos Coelho, faz hoje uma declaração ao país para dizer 2 coisas. Uma delas para ofender pessoalmente o primeiro-ministro português. Nós não vamos perder tempo em responder às ofensas de Pedro Passos Coelho. Nós percebemos que ele nunca percebeu que há 8 anos atrás a maioria do povo português rejeitou e chumbou a sua governação. O segundo grande objetivo das suas declarações de hoje foi para defender um entendimento do PSD com o Chega. Não é nenhuma novidade. Nós já tínhamos assistido ao que o PSD fez nos Açores. Durante toda a campanha garantiram que não iriam fazer um acordo com o Chega. Pois foi exatamente a primeira coisa que fizeram quando perceberam que não conseguiriam governar sem eles. Pedro Passos Coelho apenas veio dizer aquilo que o líder do PSD também quer, mas não consegue assumir. O líder do PSD... Um líder do PSD que não consegue assumir ao que vem o que quer fazer, caso não consiga condições para governar, é um líder do PSD que não consegue assumir, é um líder do PSD que também não consegue decidir.
Nem sequer precisa de ir para o Governo para nós percebermos que ele não tem capacidade de decisão. Está ainda na oposição e na oposição mostra a hesitação e a incapacidade de decidir. É que depois de um acordo com o Governo, no qual se comprometeu e negociou uma determinada metodologia para decidirmos a localização do aeroporto, terminado o trabalho da Comissão Técnica Independente, depois da Comissão Técnica Independente ter apresentado as suas conclusões, o que é que o líder do PST tem para dizer ao país? Bom, faça-se um grupo de trabalho. Mas faça-se um grupo de trabalho não é com técnicos, é um grupo de trabalho com aqueles que são os responsáveis pelo contrato de concessão que lesou o interesse nacional. Ainda não está a governar, mas já mostra a sua incapacidade de decisão. É no aeroporto e é na linha de alta velocidade. Este grande projeto, este grande objetivo nacional de nós conseguirmos ligar as duas maiores cidades em pouco mais de uma hora e ligar a segunda cidade a Vigo. Aquilo que nós temos do líder do PST, bom, vou ter que fazer umas diligências. Aquilo que nós temos do líder do PST é uma profunda incapacidade de decisão. Está ainda na oposição. Imaginemos como é que aconteceria se estivesse a governar. Caras e caros, caras e caros camaradas, vamos iniciar um novo ciclo, um novo impulso às reformas que o país precisa, com a mesma responsabilidade com que António Costa desempenhou as suas funções. A ambição de construirmos um país melhor para a maioria das pessoas, capaz de responder às suas esperanças e ambições, às suas realizações individuais e coletivas. Caras e caros deputados, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, agora é a nossa vez de agarrar a bandeira e continuar o seu trabalho. Muito obrigado a todas, obrigado a todos, para um Portugal inteiro. Viva o PS e viva Portugal!